O que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É nesse precioso nome que aqui estamos, essa manhã novamente reunidos, para estarmos juntos na posição mais elevada que foi dada a nós, aos pés do Senhor Jesus. Para termos atenção, primeiramente, e contemplar a sua beleza, como Ele é maravilhoso, como Ele é belo, como Ele é lindo. Vocês não conhecem um Senhor mais lindo do que esse, porque não há. Mas também estarmos atentos com os nossos ouvidos, dilatados, nossos corações abertos para ouvir tudo aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração nessa manhã. Nós vamos orar, pedir que o Espírito Santo, que já está aqui, em nós, entre nós, Ele possa exercer o seu ministério, o seu serviço no meio dos santos, que é traduzir a palavra e abrir nossos olhos e corações para vermos um pouco mais da beleza de Cristo. Nosso maravilhoso Pai Celestial, estamos sim reunidos no precioso nome do Teu Filho. E o que nós te pedimos é que Tu abras a Tua palavra para nós nessa manhã. Sabemos que a Tua palavra enviada por Ti jamais volta vazia. Antes ela faz tudo aquilo que apraz o Teu coração e também atende todos os Teus santos desígnios. Amado Pai, fala, pois Teu povo Te ouve nessa manhã. Amém. Como dissemos, oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. A carga que eu tenho para compartilhar com meus irmãos aqui nessa manhã tem a seguinte direção: restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. De certa forma, essa reflexão, essa direção que o Senhor tem dado ao meu coração, está em consonância a tudo aquilo que o nosso irmão Mac nos trouxe na última semana, ou no último final de semana. Vocês se lembram quando aqui nós estivemos, aquele que puderam estar conosco, ele então tomou como base da sua ministração o livro de Jeremias. E ele dividiu em 3 partes, 3 sessões. Ele falou inicialmente a respeito do cenário no qual ele se encontrava, especialmente o Reino do Sul, o Reino de Judá. Mas também ele focou a sua atenção no próprio profeta Jeremias, mostrou-nos exatamente como o Senhor trabalhou no seu coração. E também, associado a isso, na última sessão, ele nos falou a respeito do ministério desse profeta levantado pelo Senhor naquela ocasião. Então, ele apontou-nos para nós o cenário, falou-nos um pouco do próprio profeta Jeremias e também do seu ministério. E o que nós podemos perceber naquilo que foi dito, que o profeta Jeremias se misturava com o seu ministério. Porque, na realidade, nós nunca podemos separar doutrina de vida. Nós nunca podemos separar pregador de pregação. Na realidade, a pregação deve ser o pregador sendo manifesto. Então, havia uma perfeita coerência dentro dessa realidade. Como o nosso irmão nos lembrou, Jeremias era um jovem de aproximadamente 16 a 20 anos de idade. É como se o Senhor tivesse colocado os seus olhos sobre todo aquele reino de Judá e buscasse um coração. E ele achou um jovem chamado Jeremias, através do qual então ele poderia realizar toda a sua obra ou buscar mostrar àquele povo todo o intento do seu coração, o seu desejo para aquele povo. E Jeremias então foi levantado naquela ocasião. Aí no que tange, por exemplo, aquele contexto, aquele cenário, como o nosso irmão falou claramente, havia tempos de desolação naquela oportunidade. Os tempos eram tempos de ruínas, declínio espiritual. Havia um formalismo religioso sem precedente. Havia uma decadência moral no meio do próprio povo de Deus. O que tinha naquele contexto ainda?
uma obsessão pelo materialismo, pelo comercial. Havia uma apostasia desenfreada. Então vejam só onde Deus levantou Jeremias. Qual era o contexto que se encontrava naquela ocasião? E por fim, nosso irmão nos lembrou que Jeremias também estava profetizando, anunciando que o tempo estava se aproximando e que o juízo viria, como aconteceu. E quando nós fazemos esse, então, paralelo, olhando para aquele acontecimento e olhamos para os dias de hoje, qual é o retrato dos nossos dias? Vivemos em tempos tenebrosos. Não preciso ir lá, mas em 2 Timóteo, ali no capítulo 3, versículo 1 a 5, nós temos lá a descrição clara daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Paulo é aquele irmão que lançou seus olhos no tempo do fim e fez uma descrição clara daquilo que nós estamos vendo hoje, experimentando. Ali tem a relação de 18 tipos de vícios diferentes que estariam graçando sobre toda a humanidade, inclusive no próprio povo de Deus. E como numa outra oportunidade eu havia dito para vocês, eu selecionei 3 palavras dentro daquele contexto que resume bem, classifica bem aqueles 18 vícios lá relacionados. A primeira palavra é o narcisismo, amantes de si mesmos. O narcisismo tem imperado. O que é um narcisista? Aquele que faz do seu próprio umbigo o centro do universo. Ou seja, tudo deve ser gravitado em torno da sua vontade. Imaginem só uma sociedade de narcisista. Essa é a realidade. E isso está acontecendo no próprio meio do povo de Deus. Uma outra advertência que Paulo fala-nos a respeito dos problemas do tempo do fim é que os homens seriam amantes das riquezas. Ou seja, haveria um despertar muito grande, um amor ao dinheiro de uma maneira sem precedente. Era o que acontecia no tempo de Jeremias, onde as pessoas ficaram obcecadas por ter, fazer. As duas palavras mais utilizadas no século XX, dentro do século XXI também, era ter e fazer. A palavra ser, ela foi completamente esquecida. Então, ter, fazer. Tudo isso em torno dessa realidade na qual nós nos encontramos hoje. E a última palavra, que resume bem aquele quadro dos 18 vícios lá relacionados, é a palavra amantes dos prazeres, hedonismo. O que é o hedonista? Aquele que faz do prazer o seu motivo maior de vida. Nós vivemos numa sociedade caída, onde o vício que toma conta da humanidade hoje, não só a ocidental, mas também oriental, chama-se pornografia. É o pior vício da história, em todos os tempos. Então, é algo extremamente interessante. Amantes dos prazeres. Então, essas 3 palavras, o narcisismo, o materialismo e o hedonismo, resume bem, classificam bem para nós o tipo de sociedade na qual nós estamos inseridos. E é exatamente algo similar àquilo que Jeremias enfrentou dentro daquela ocasião. E a pergunta que eu levanto já de imediato: como está o testemunho do Senhor nesse tempo do fim? Qual tem sido o papel nosso como povo de Deus, como igreja, nessa sociedade caída? Como que as pessoas estão vendo o nosso testemunho? Aqui está. E assim como naquela oportunidade, o Senhor, Ele procurou atentamente naquele tempo, tempo de Jeremias, um coração que fosse totalmente unido ao dele. Hoje Ele faz o mesmo. Os seus olhos estão passeando no nosso meio nesse momento. Ele quer encontrar um coração, mas quem sabe mais, tanto de irmãos como de irmãs. Coração este que as mãos dele pode se transformar realmente num grande brado, num grande trombone celestial nessa sociedade caída. Abra o teu coração. Fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para que tu possas me usar nessa sociedade caída. Eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor então encontrou Jeremias, ele não encontrou simplesmente uma voz através da qual ele poderia falar. O Senhor encontrou lágrimas em Jeremias.
Ele era conhecido como profeta chorão. Tanto é, há uma similaridade muito grande entre ele e o Senhor Jesus. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizem o povo que eu sou? Ah, uns dizem que é o João Batista, Jeremias. Há uma similaridade muito grande entre Jeremias e o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, ele precisou encontrar um jovem que pudesse não ser o seu porta-voz, mas também ser o seu porta-lágrimas. Há textos lá em Jeremias que nós não conseguimos discernir se era o Senhor que estava chorando ou se era Jeremias, mas ambos estavam chorando. O Senhor quer nossos corações, para que nós possamos ser utilizados por Ele. Então o Senhor busca em nós não somente uma voz, mas Ele busca em nós lágrimas, através das quais Ele possa revelar o que está no seu coração. Quando Ele olha para nós, qual será que seria a sua impressão, a sua avaliação de cada um de nós? Temos atendido às demandas dEle? Deus quer levantar muitos Jeremias em nossos dias, amados irmãos, para que nós, que possamos ser estes levantados por Ele, possamos ser instrumentos maleáveis em suas mãos. Basicamente, lógico, eu fiz alguns adendos aqui, o nosso irmão Mac nos trouxe esse desafio, nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar o encontro que nós tivemos na semana passada como fosse mais um encontro e mais algumas mensagens que nos trouxeram e vamos partir para frente. Não. Se o Senhor trouxe uma verdade presente, ela precisa ser esgotada até o fim. Então nós precisamos pensar sobre esse assunto. Então, a nossa direção é a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Para que possamos avançar, o que nós vamos fazer? Então, nessa manhã, nós vamos, como disse, seguir os passos do nosso irmão, e o nosso livro base será o livro de Daniel. Por que Daniel? Porque Daniel está dentro do contexto de Jeremias. O próprio livro de Daniel está dentro do contexto do próprio profeta Jeremias. Lembre-se, o nosso tema que eu disse para vocês, a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. E Daniel, dentro da ocasião na qual ele foi levado cativo, já vou falar um pouquinho sobre os três, vamos dizer assim, os três movimentos do cativeiro do Reino do Sul, mas Daniel tinha aproximadamente entre 16 a 19 anos de idade, quando ele foi levado em cativeiro. Então, para que nós possamos então ter algumas informações que são importantes para nós, permitam-me dizer para vocês aqui a cronologia do cativeiro babilônico. Vai ser muito importante para nós. Então, a primeira leva de cativos que foram levados para a Babilônia aconteceu no ano 606 a.C. Então, nessa primeira leva foram levados Daniel e seus companheiros. Quem são os companheiros? Ananias, Misael e Azarias. Mas quem é? Ou quem são esses Ananias, Misael e Azarias? Aí vocês vão lembrar do nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esses foram levados na primeira leva. Passaram-se 8 anos, não vou entrar nos pormenores aqui, novamente vem Nabucodonosor e 598 ele vai levar mais uma grande parte da população do Reino do Sul para a Babilônia. E nesse movimento, Ezequiel, que também era jovem, foi levado. Enquanto Jeremias estava ali dentro do contexto de Jerusalém profetizando, Ezequiel, quando foi levado para a Babilônia, ele profetizava de lá. Ele falava as mesmas coisas de Jeremias, só que dentro do contexto já do cativeiro. Para vocês entenderem um pouco do movimento aqui. E por fim, 587, 11 anos depois da segunda leva, vem Nabucodonosor, cerca a cidade, destrói completamente, incendeia Jerusalém, queima as portas e, enfim, aí é o cativeiro final. Para vocês terem uma ideia, da região ali da Babilônia até a região onde está Jerusalém, eles andaram em torno de 1.300 quilômetros a pé. E eles chegaram lá. E quando a gente percebe, por exemplo assim,
todo esse movimento, nós vamos falar um pouco sobre isso, não em detalhes, mas imaginem só, então todos aqueles que estavam sendo levados cativos até chegar à Babilônia, eles chegaram lá, eles viram algo extremamente grandioso, extremamente fenomenal. Era o maior império de então, extremamente poderoso. E eles chegaram diante dessa situação, em cativeiro, amarrados, para serem escravos lá do sistema babilônico. Tá? Depois a gente entra um pouquinho mais em detalhes aqui. O que Deus estava fazendo? Deus estava usando Nabucodonosor e a Babilônia como um chicote divino nas costas do seu povo. Sabe o que é chicote? Então, Deus estava usando a Babilônia como um instrumento corretivo, um instrumento de disciplina contra o seu próprio povo, que não ouviu por 40 anos a profecia de Jeremias. Tanto de outros como também de Ezequiel. O povo se endureceu no seu pecado e, por não ter ouvido, não ter se rendido ao Senhor, todo o povo foi levado em cativeiro, que durou 70 anos lá na Babilônia. E é baseado, então, nesse livro de Daniel, que eu quero propor para os irmãos aqui, nesta manhã, 4 marcas que evidenciam um fiel servo do Senhor em tempos de ruína, para que estes servos se constituam aqueles que farão parte da restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. São 4 marcas que nós vamos buscá-las aqui no próprio livro de Daniel. Eu vou dizer para vocês, vou pontuar quais são essas marcas, depois vamos considerar um pouco em cada uma delas. A primeira marca que nós vamos ver, tudo isso no livro de Daniel, vida de consagração. Essa é a primeira marca. Só vou pontuá-las. Segunda marca, amor à palavra. Nós vamos ver no livro de Daniel também. Terceira marca, oração corporativa. Depois nós vamos detalhar o que significa essa expressão oração corporativa. Não é só uma vida de oração, que está aqui dentro, mas é uma oração corporativa. Adiantando, significa orarmos segundo os interesses de Deus, conforme nós vamos ver no livro de Daniel. E por fim, a quarta marca, que não poderia deixar de estar aqui, é o caminho da cruz. Nós vamos ver também exemplos no próprio livro de Daniel. Então são essas 4 evidências que caracterizam o servo fiel no tempo do fim, para que ele faça parte da restauração do testemunho do Senhor. Vamos considerar então a primeira marca, vida de consagração. Daniel, então abram comigo por favor agora. Daniel no capítulo 1. E aqui eu vou fazer a leitura do versículo 5 ao versículo 16. Daniel 1, 5 é o versículo inicial e vamos concluir no versículo 16. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, de Hananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse o Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos por 10 dias. E que, se nos deem legumes a comer e água a beber, então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei.
e segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que devia beber e lhes dava legumes. Até aqui. Olha que texto que impressiona o nosso coração. Nós precisamos discernir inicialmente aqui qual era o plano maligno, qual era o plano de Nabucodonosor, que era uma ferramenta de Satanás ali. Qual era? Era babilonizar aqueles jovens, torná-los babilônicos, através de vários mecanismos, através, primeiramente, já da troca dos nomes, conforme nós vimos aqui, através da troca da dieta, através da troca da cultura, dos costumes, do estilo de vida. Ou seja, na realidade, o que ele queria fazer? Ele queria, Nabucodonosor, matar as almas daqueles jovens. O que Nabucodonosor queria era destruir a identidade daqueles jovens, aniquilá-las completamente, mudar a cosmovisão daqueles jovens. É como se ele dissesse: escuta, o teu Deus, o Deus lá de Israel, não foi capaz de derrotar o meu Deus. Acabou o Deus de vocês, não existe mais, você não tem mais esperança. Agora vocês são, aqueles que irão servir-me e servir aos meus deuses. Olha, para esse tipo de realidade para jovens de 16 a 20 anos de idade. O reino de Judá tinha sido totalmente destruído. Esse era o contexto. Não é impressionante isso? E eles, diante daquela maravilha, que era realmente uma maravilha, a Babilônia, ali tem um jardim suspenso da Babilônia, uma das maravilhas da humanidade, era extremamente rico. Então, o que tinha como plano Satanás através ali do sistema babilônico, de fato, era matar a alma daqueles jovens, destruir a identidade de cada um deles. Este era o projeto satânico. E hoje é o mesmo projeto. O que Satanás quer, na realidade, ele quer mundanizar o povo de Deus através desta era pós-moderna na qual nós estamos inseridos. Ele quer sufocar o nosso testemunho. Satanás quer mudar o nosso estilo de vida. Ele quer mudar exatamente a realidade dos valores da nossa vida. Ele quer mudar tudo aquilo que refere-se ao que nós recebemos do Senhor. Ele quer nos mundanizar. É o mesmo projeto de Satanás hoje. E por isso que nós precisamos ser levantados, não só como Jeremias, mas como Daniel, como Ananias, como Misael, como Azarias, para que nesse tempo do fim o Senhor possa ganhar vozes e lágrimas, para que nós sejamos instrumentos e utilizados pelo Senhor para a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Então vejam só, e estes jovens aqui, então eles se posicionaram, como daqui a pouco eu vou ver com vocês no texto que nós acabamos de ler. O testemunho, naquela ocasião, estava em ruínas. E eles, aqueles jovens, poderiam ter desistido, desanimado, vendo toda a história do passado do seu povo. Mas o que eles fizeram? Eles se posicionaram, conforme nós vamos ver aqui na leitura. Ele, Daniel e seus amigos, na realidade, eles tiveram um posicionamento muito claro pelo testemunho do Senhor. Olhe na palavra onde nós lemos aqui. Versículo 5, pelo menos na minha versão, começa assim: determinou-lhes, no caso o rei. Então vem o inimigo e determina, vai ser assim. Agora, depois, na sequência, versículo 8, na minha versão está assim: resolveu Daniel. Resolveu Daniel, ele colocou no seu coração, conforme nosso irmão colocou na introdução aqui, essas duas realidades sempre caminhando juntas, né? Resolveu Daniel, que é a responsabilidade humana e a ação divina. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Versículo 9, Deus concedeu. Deus concedeu.
Então nós temos aqui o ataque do inimigo, mas temos o posicionamento e temos a ação divina a nosso favor. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olha que coisa linda. Que realidade nós temos diante dos nossos olhos. Então, o que o Senhor precisa e busca no nosso meio é um coração aberto. Ele não precisa da sua inteligência, da sua capacidade, da sua teologia, da sua formação. Ele não precisa. Ele precisa do teu e do meu coração. Para que, através dos nossos corações, Ele possa nos transformar em Daniéis, em Jeremias. Para que, nesse tempo do fim, queridos irmãos, nós possamos ser partes destes que vão estar contribuindo com a restauração do testemunho do Senhor. Então, vejam só. E estes jovens só puderam se posicionar, ter essa clareza no coração, é porque eles tinham uma vida consagrada diante do Senhor. Aqueles jovens olhavam para si mesmos e percebiam que eles não se pertenciam. Conforme eu disse, eles estavam com tudo nas mãos. O que nós podemos aproveitar a vida? Já tudo está em ruínas. Vamos aqui provar do melhor da Babilônia. Mas eles não fizeram isso. Porque havia no coração deles algo que precisa ser encontrado em cada um dos nossos corações, que é uma vida de consagração. Deixe-me dizer, quando você nasceu de novo, você passou pela experiência em Cristo Jesus. Quando você, de fato, pelo Espírito Santo foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, pelo mesmo Espírito Santo você percebeu que a única possibilidade de salvação era você se render a Cristo Jesus. Você recebeu Cristo Jesus, você nasceu de novo. Aí você compreende um pouco mais com profundidade a palavra de Deus. A Bíblia vai falar ao teu coração que o teu velho homem foi crucificado com Cristo, que Cristo agora é a tua vida. E essas realidades vão crescendo. E você precisa, e eu também, compreender que a consagração deve ser a primeira experiência que devemos ter logo após o novo nascimento. Eu vou citar o texto, só anota, não precisa abrir. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E lá em 1 Coríntios 6, 20 está escrito assim, pois fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus com vosso corpo, etc. Então nós temos nessas duas passagens uma clara evidência de que quando você nasceu de novo, Vladimir, você não é mais teu. Você pertence a Cristo, você foi comprado por preço. Então, se você não é mais teu, você não tem que viver mais pela sua vontade, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos. De que forma você vai viver? Por e para Cristo. Isto é consagração. Senhor, eu não me pertenço mais. Aqueles jovens só puderam ter aquela postura porque eles tinham a plena convicção de que eles não eram deles mesmos. Agora, quando nós somos de nós mesmos e temos escolhas, aí nós fazemos as nossas escolhas, nossos movimentos. Mas o Senhor está mostrando claramente para nós aqui que Daniel e seus amigos se posicionaram completamente em relação à oferta babilônica e disseram não. Eles estavam vivendo segundo a vontade do Senhor. O que é uma vida de consagração? É uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? É uma vida separada. O que é uma vida de santidade? É uma vida que você vive de tal forma que você vai impactar a sociedade. Santidade não significa inerrância, impecabilidade, não porque nós erramos e nós pecamos. Santidade significa ser separado para uso exclusivo de Deus. Quando aqueles mobiliários do templo, ou do tabernáculo eram feitos, na realidade,
algumas peças, a gente pode colocar o altar, você pode pegar a bacia de bronze. Então, a questão toda não estava na perfeição da construção daquele mobiliário, e sim na consagração daquele mobiliário. Aquela bacia, né, que refletia a face do sacerdote, que deveria olhar ali através da água e se lavar antes de entrar no primeiro movimento do tabernáculo, era uma bacia de bronze. Não havia uma perfeita, vamos dizer assim, construção, mas era algo consagrado, santificado, separado para uso. Assim somos nós. Não há perfeição em nós, mas quando nós ousamos a nos colocar diante do Senhor, então nós somos aqueles instrumentos que foram separados para uso exclusivo de Deus. Conforme eu disse há pouco, aqueles jovens poderiam ter desfrutado do melhor da Babilônia, do melhor, de tudo aquilo que o mundo e os prazeres babilônicos poderiam trazer para eles, mas eles foram fiéis ao Senhor. Eles verdadeiramente testemunharam em tempos de declínio. Por quê? Porque eles tinham uma vida de consagração, uma vida separada. Que palavra para o nosso coração, queridos irmãos, é o que precisamos nesse tempo do fim. Nós precisamos, de fato, sermos levantados como Jeremias, como Daniel e os seus companheiros, tanto irmãos como irmãs, para que o Senhor possa verdadeiramente nos utilizar como instrumentos, jovens, irmãos e irmãs totalmente consagrados ao Senhor. E nós precisamos saber, Judite, você não se pertence mais, você é do Senhor. Tem um selo, está escrito aí, você é minha, Judite, dita pelo Senhor. Então nós somos dele, não vivemos mais para nós. O problema é a nossa vida misturada. Nós queremos, de fato, servir ao Senhor, mas nós temos uns laços com esse mundo. Temos tentáculos ainda que nos ligam a este mundo. Esse é o nosso problema. A base da consagração é você ter a convicção de que você não se pertence mais. Então, dentro desse primeiro movimento para classificar-nos como um servo fiel, que vai ser instrumento para aí sermos bênçãos na restauração do testemunho do Senhor, é termos essa vida de consagração. De consagração. Você, rapidamente falando, os 3 movimentos da consagração, muito importantes. 2 deles já mencionei para vocês aqui, a Bíblia fala, o amor de Cristo nos constrange. Então, o primeiro movimento da consagração é você conhecer o amor de Cristo por você. Você foi amado. A palavra que aparece ali, constrange, é abraçar sem deixar ir. Esse é o significado da palavra constrange. Abraçar sem deixar ir. O segundo movimento da consagração é fostes comprados por preço. Ou seja, você está olhando para aquele diante de quem você irá se consagrar, porque ele te amou. Segundo, ele te comprou. Então agora voluntariamente se dão. Você tem que falar assim, Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. Ainda que ele te amou, ainda que ele te comprou, ele quer ouvir dos seus lábios, Senhor, eu sou teu. Isso faz para nós os 3 movimentos da consagração. Essa é a beleza. Agora, finalizando esse primeiro ponto, infelizmente nós vivemos num tempo onde falar de vida de consagração, vida separada, vida de santidade, é quase que sinônimo de legalismo. É ser religioso. Muitas pessoas começam a, de fato, por terem uma vida completamente, vamos dizer assim, exposta ao mundo, qualquer movimento que exija responsabilidade ou disciplina, já vão, opa, isso é legalismo, isso é contra a graça, isso aí não faz parte. Não. Nós temos um peso de responsabilidade, sim, queridos irmãos, e grande. Então, baseado no livro de Daniel, vimos
que essa primeira característica, né, que o Senhor precisa restaurar no meio do seu povo nesse tempo do fim, servos e servas que sejam fiéis, é de fato uma vida de consagração. Segunda marca que vai evidenciar esse fiel servo do Senhor, amor à palavra. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Nós vamos ler 2 versículos, são os 2 primeiros versículos. Daniel 9, versos 1 e 2. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aqui está. Olha só que interessante. Esses 2 versículos apenas. Então nós temos aqui, esticando a linha da história, né? Aqui a trena da história, nós temos aqui já o período final do cativeiro do Reino do Sul. 70 anos. Foi o que durou. Então, Jeremias, ele estava examinando os escritos, os livros, e percebeu, até pelo próprio profeta Jeremias, que o número de anos de assolações o número estava se cumprindo, que seriam 70 anos. Daniel era um homem dedicado à palavra. Daniel era um homem dedicado às escrituras sagradas. Ele tocou o coração do Senhor e discerniu claramente o falar divino através de Jeremias. Isso é muito sério para nós. O que nós observamos é que Daniel era alguém totalmente unido à palavra de Deus. O que ele ficou fazendo nesses 70 anos? Tantas realidades aqui expressas nas Escrituras Sagradas, mas ele ficou ligado ao Senhor através da sua palavra. A palavra governava o coração de Daniel. A palavra, de fato, mostrava os passos que Daniel deveria dar. Lembre-se, ele estava em cativeiro. E Daniel, ao examinar os escritos do passado, dos profetas, inclusive Jeremias, ele não estava buscando simplesmente a história do seu povo, mas ele buscava a vontade de Deus. Ele queria compreender os movimentos de Deus que estavam profetizados lá atrás, para com o seu povo naquele tempo. Então veja a perspectiva que havia no coração de Daniel quando ele lia as Escrituras Sagradas. Ele amava a palavra de Deus. Agora, como que nós vamos conhecer os movimentos do Senhor no tempo do fim? Se nós não temos amado a palavra de Deus, se nós não temos debruçado na palavra de Deus e lido, não só lido, mas meditado nela, para Daniel é algo extremamente vivo. Quando ele lia, no caso aqui mencionado, o profeta Jeremias, ele estava lendo as palavras do Senhor que foram trazidas através de Jeremias. Quando ele leu, então, as palavras proferidas por Jeremias, 70 anos antes essas palavras foram proferidas, né? Ele se posicionou, ele teve uma postura clara, imediatamente, ele, após ter a luz, a compreensão no seu coração dos movimentos do Senhor, ele teve um posicionamento e depois nós vamos ver qual foi o posicionamento. Então, uma marca de um fiel servo no tempo do fim é aquele servo que ama a palavra de Deus, que busca a palavra de Deus não para ter simplesmente compreensão histórica, mas para entender o falar de Deus, para discernir na sua mente, no seu coração, eis o caminho, andai por ele. Quanto tempo tenho eu dispensado na minha reflexão da palavra de Deus? Quanto tempo você tem gasto? Queridos irmãos, a palavra precisa nos afetar. A palavra de Deus precisa capturar nossos corações, a ponto de fazer com que os nossos corações se unam do Senhor de tal forma que nós nos tornemos um só.
E que nós possamos dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória, usa-me segundo o teu querer. Como eu tenho tratado esse assunto? Qual tem sido a sua dedicação na reflexão da palavra de Deus? Se nós soubéssemos que temos em nossas mãos um tesouro, mas é um tesouro, então nós não trataríamos esse tesouro como temos tratado. Não responda. Você já leu a Bíblia inteira? Agora vou mais adiante. Quantas vezes? Irmão, nós precisamos ser o povo da Bíblia. Não para nos tornar bibliólatras, mas aqueles que se tornam povo da Bíblia para entender que nela, na Bíblia, está revelado a maior, vamos dizer assim, o maior supremo propósito que nós possamos conhecer, na palavra. Precisamos nos debruçar sobre esta palavra. O que Paulo tem a nos ensinar sobre esse assunto? Por favor, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Apenas um único versículo. Antes de eu ler o versículo, estava tendo uma comunhão com o irmão ao longo da semana que passou, e ele perguntou: Thomas, me diga 2 livros das Escrituras Sagradas que sobem ao teu coração. É difícil você classificar, né? Mas eu coloquei 2 livros. Um deles foi Oséias, que para mim é um dos livros mais lindos que nós temos na Bíblia, que é uma história de amor, né? E 2 Timóteo, por quê? Porque se nós queremos conhecer a Cristo, estude Paulo. Aqui Paulo, ele está preso numa masmorra, né? numa masmorra chamada Mamertina, em Roma. Ele está no subsolo, num lugar completamente insalubre, esperando os momentos finais da sua vida, para que ele seja então decapitado. E aqui, nessa carta, quando você olha, você vê a figura de um soldado. Um soldado, quando você começa a examinar as cicatrizes dele, físicas, você começa a ver o quão ele padeceu. Mas quanto mais ele é exprimido, mais da vida de Cristo saía nele. Um homem completamente consagrado ao Senhor. Então, quer conhecer a Cristo? Estude essa carta. Ela é linda. Não tem como nós lermos essa carta e não chorar. Porque você não vê Paulo mais. Você vê Cristo. Agora, vejam só. Capítulo 4, versículo 13. Paulo está nessas condições, sem saber em que momento ele será levado já para ser decapitado. Aí ele faz um pedido para Timóteo. Versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Wagner, ele quer ler Bíblia, ele quer ler as Escrituras Sagradas, vai para morrer. Ele não podia fazer um outro pedido? Não podia, né? Porque aqui estava a vida dele. Aqui estava a vida. Um homem que estava condenado à morte. Estava se preocupando em encher o seu espírito, sua alma, das verdades. Traga-me os livros, especialmente os pergaminhos. Ah, irmão, irmã, que Senhor é esse? Deixou-nos um tesouro. Que povo nós somos? Que povo é esse? Que não reage a essas realidades. Então Paulo nos mostra exatamente o mesmo coração de Daniel. Ele amava a palavra do Senhor. Ele examinava a palavra do Senhor, no caso do Daniel, para conhecer os movimentos do Senhor. Então, sem a palavra de Deus, sem nós nos tornarmos um povo de Deus, nós não seremos, de fato, aqueles que cooperarão para a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Amar a palavra de Deus. Nos dedicar à palavra de Deus. Segunda Timóteo mesmo, onde vocês estão, capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, para
na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por que nós não cremos nisso? Por que nós não debruçamos na palavra de Deus e buscamos a mente do Senhor? Então, essa segunda característica, essa segunda marca que vai evidenciar um servo do Senhor é o amor à palavra. Há tantos outros textos que nós podemos buscar nas Escrituras Sagradas. Não precisam ir lá. Colossenses 3,16. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. É com abundância. Abundância. Habitar a palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus, amados irmãos, ela é inspirada. Ela foi soprada pelo Espírito Santo. Então, como que nós podemos fazer parte desses que cooperarão com a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim, se há uma distância entre nós e a palavra? A palavra. Então, essa segunda marca, na perspectiva de Daniel, nos ajuda a enxergarmos isso, a grande necessidade que nós temos, de fato, de tomarmos esse assunto a sério e amarmos a palavra, ruminarmos a palavra, deixar que sejamos dominados pela palavra. Você vai encontrar o seu mais alto grau de liberdade de você mesmo, quando a palavra encontrar um lugar pleno no trono do seu coração, porque você vai ser governado por ela. Então, se nós queremos fazer parte deste grupo que estará cooperando com a restauração do testemunho do Senhor, não somente uma vida de consagração, uma vida de santidade, de separação, conforme Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias nos ensinaram. É necessário que amemos a palavra. Daniel, possivelmente, naquela ocasião que ele está, capítulo 9, que nós mencionamos ali, ele está perto dos 90 anos de idade. Um cálculo, 85, 90 anos de idade. Mas a gente percebe a sua, vamos dizer assim, a sua clareza, a sua lucidez, o seu amor pelo Senhor. Ele cresceu em graça. E ele pôde viver ali a história desses 70 anos de cativeiro, de um modo completamente diferente, onde o Senhor o guardou, porque ele amava a palavra de Deus. Ele era um homem consagrado ao Senhor. Que nós sejamos esses, queridos irmãos. Terceira marca que vai evidenciar um servo fiel do Senhor. Eu chamei para vocês lá no início, oração corporativa. Voltem para Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, nós lemos os 2 primeiros versículos, agora vamos ler do versículo 3 ao 11, é a sequência. Daniel 9, 3 a 11, diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tem lançado por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele.
não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra a ti. A oração, ela vai seguir, ela vai prosseguir, mas nós vamos até aqui. Daniel compreendeu. Daniel teve os seus olhos abertos. Primeiramente porque ele, através das Escrituras, foi desperto. E qual foi a primeira posição de Daniel? Ele se colocou na posição mais elevada, e permito usar aqui a figura, aos pés do Senhor, com a boca no pó, e começou a fazer um clamor. E ele não disse em nenhum momento aqui, o teu povo pecou, os teus príncipes pecaram, os teus reis pecaram. Ele falou, nós pecamos, nós pecamos. Ele se inclui no meio daquela realidade que ele estava vivenciando. Então aqui Daniel, ele coloca diante do seu coração. E há duas expressões aqui que elas precisam capturar, não são expressões aqui, são duas palavras que precisam capturar o nosso coração. A primeira delas, no versículo 4, diz assim, orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, essa palavra, E a outra palavra que precisa capturar no nosso coração está no versículo 8, a primeira palavra na minha versão diz assim, é o A e o O. Porque essas duas palavrinhas, A e O, elas vão mostrar exatamente aquilo que está no mais profundo do seu coração. É a melhor expressão que você pode mostrar a respeito daquilo que acontece dentro do seu coração. Não tem palavras melhor para expressar o anseio daquilo que está batendo forte no seu coração. Talvez em alguns momentos de aflição você tenha falado assim, Senhor, Senhor, não é assim? Esse esse O, na realidade eles trazem em realidade aquilo que está acontecendo no seu íntimo. Então nós, como Daniel, precisamos ser, vamos dizer assim, restaurados nessa realidade. Nós precisamos aprender este gemido santo. É um gemido santo. Senhor. Mas quando Daniel fez isso, ele fez na realidade que ele estava provando no seu coração. Não era uma discussão, um discurso. Era um colocar para fora daquilo que ele provava dentro do seu coração. E é impressionante, quando nós chegamos dessa forma diante do Senhor, essas palavras batem forte diante do trono de Deus e Ele nos ouve. Elas expressam o clamor de um servo que chegou ao fim dos seus recursos. Quando a gente fala, nós estamos prostrados, nós não sabemos mais para onde ir. Então nós usamos essas expressões, vamos colocar assim, esses termos, Isso retrata que o teu coração está sendo consumido pela vontade de Deus, assim como Daniel. Daqui a pouco vai ficar mais claro o que eu quero dizer com a expressão oração corporativa. Envolve todo o aspecto de uma vida de oração, mas a oração corporativa, na qual vou me deter logo mais, ela tem uma força maior na conexão, vamos dizer assim, do povo de Deus na terra e a vontade de Deus no céu. Como que nós podemos conectar isso? É através disso que nós vamos estar falando aqui. Daniel era um homem comprometido com a restauração do testemunho do Senhor. Ele era comprometido com a restauração do Senhor. Agora, o inimigo vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo para impedir que nós possamos ter uma vida, uma jornada de oração, em especial dentro do contexto de uma oração corporativa, uma oração coletiva. A igreja, ela precisa se mover de joelhos. A igreja que o Senhor conta no tempo do fim é uma igreja que marcha de joelhos, para que ela suplique que a vontade de Deus possa se realizar. Daniel capítulo 2,
Daniel, no capítulo 2, tem um episódio aqui. Vocês se lembram do sonho de Nabucodonosor, aquela estátua gigante, que Daniel então vai mostrar para ele, 27 metros de altura, e tem toda aquela descrição. Então, quando Nabucodonosor, então, ele pediu que os sábios da Babilônia pudessem interpretar aqueles sonhos, e mostrar e interpretar, e ninguém poderia, seriam todos mortos, chegou a Daniel. Então, vejam só, Daniel 2, 17 e 18, qual foi a postura de Daniel quando ele soube dessa circunstância, de que Nabucodonosor iria mandar matar todos os sábios se ninguém trouxesse a revelação a ele do sonho. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui está. Vejam só, Daniel, ele entendia o valor, o poder da oração. Então ele convoca os seus companheiros para que eles orassem, pedissem misericórdia ao Senhor, para que o Senhor desse a revelação. Versículos 19 a 23. Diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse: Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste, olha a resposta de oração, saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Resposta de oração. Então Daniel sabia muito bem a fonte a quem ele deveria se dirigir, a quem ele deveria recorrer para que ele pudesse ter a revelação. Isto é uma oração que conecta o servo com a vontade do seu Senhor, para que haja restauração no tempo do fim, do testemunho do Senhor. É necessário que nós tenhamos, de fato, essa disposição, essa vida de oração. Agora sim, vou detalhar um pouquinho mais para que vocês compreendam a importância do significado da oração corporativa. Esse tipo de oração não se refere aos nossos pedidos pessoais, não se refere aquelas nossas necessidades básicas, as nossas lutas, as nossas batalhas, não. Não é uma oração que nós fazemos uns pelos outros, ainda que essas orações são importantes e devem acontecer. Mas esse tipo de oração que me refiro não é esta. É uma oração voltada aos interesses do Senhor, voltada às demandas do Senhor. Então vamos pegar um outro texto aqui, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 já nos traz uma pista aqui. Mateus 18, versículo 18 ao 20. Rapidamente falando, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quantas vezes eu usei esse texto de maneira equivocada? Vamos ligar aqui na terra um negócio aqui porque o Senhor faz lá em cima. A gente achava que éramos o dono de todo esse processo. Vamos vamos ligar aqui que Deus liga lá e a coisa acontece. Todos esses versos que nós lemos aqui, ele tem um contexto a ser aplicado, é verdade. Mas ele se torna um princípio para nós. É um princípio extremamente importante. O que significa ligar na terra o que está ligado no céu? O
que significa isso? Será que nós podemos ligar qualquer pedido aqui e Deus, então, ele se curva ao nosso pedido e atende? Não. Não é isso que a Bíblia quer dizer aqui para nós. Na realidade, nós devemos pedir tudo aquilo que já está no coração de Deus. Vejam só um pedido de oração corporativa. Nesse mesmo livro, capítulo 9, versículos 36 a 38. Mateus 9, 36 a 38. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha só, o Senhor Jesus está falando que observou-se que a seara é grande, mas tem poucos os trabalhadores. Então, orem ao Deus da seara para que ele mande trabalhadores. A questão é, Deus, na sua soberania, ele já sabe que faltam trabalhadores? Já sabe, não sabe? Sabe. Por que já não manda direto? Ele já podia falar assim, vamos levantar. Não funciona assim. Então, o que é uma oração corporativa? É quando eu oro segundo os interesses do Senhor aqui, rogai, o Senhor está pedindo para nós, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores, não é? Isso é uma oração segundo os interesses dele? Sim. Então nós estamos orando segundo o interesse dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Ele não é soberano? Por que ele não descarrega o reino dele em cima de nós? Por que já não manda o reino já? Venha a nós o vosso reino. Então, a vontade dele está lá nós precisamos ligar essa vontade aqui. Senhor, queremos o teu reino. Faça-se a tua vontade. Por que ele não estabelece a vontade dele? Não é Deus? Não é todo-poderoso? Não, ele quer que nós peçamos a vontade dele. Então, tudo que ligares na terra terá já sido ligado na terra. Então, eu só peço aquilo que já está no coração dele. Ele quer manifestar o seu reino, ele quer derramar a sua vontade, mas eu preciso desejar. Então, na oração corporativa, nós oramos para a vontade dele ser cumprida em nós, ainda que ele pudesse fazê-la. Mas ele quer que nós participemos. Então, a oração corporativa é o nosso envolvimento para trazermos à terra a vontade do Senhor. É uma oração segundo os interesses dele. É a própria oração de Daniel. Quando, pelo tempo, eu só vou fazer a menção para vocês, quando Daniel, então, ele examinou o livro de Jeremias, possivelmente, nós temos capítulos e versículos, ele não tinha naquele tempo, mas lá no capítulo 25 e no capítulo 29, tem o que subiu ao coração de Daniel. Eu vou ler apenas aqui um versículo para vocês, versículo 10. Assim diz o Senhor, Jeremias falando, 70 anos antes de Daniel, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Olha a promessa, 70 anos antes. Então, Daniel podia falar assim, bom, Senhor, está escrito aqui, o Senhor vai mandar esse povo, o Senhor vai levar para Jerusalém, está tudo certo, não é? Mas não foi assim. Daniel começou a orar. Deus já havia dito que eu vou trazer vocês, mas sem oração de Daniel, não aconteceria. Então Daniel ligou na terra o que já estava ligado no coração do Senhor. Entende o que é oração corporativa? Você ora segundo a vontade dele. Então Daniel orou algo que Deus queria fazer. Isso é oração corporativa. Nós oramos segundo a vontade dele. Por isso que nas terças-feiras, um grupo de irmãos e irmãs tem se reunido lá na Rua Santos, 555, para que nós possamos, de fato, nos deter a esta realidade. Oração que traz a vontade de Deus para a terra. E depois, no final, a gente ora por tantas outras circunstâncias, mas nós temos essa direção, esse ministério. Isso era segundo a vontade de Deus. Isso é oração corporativa. Vamos considerar rapidamente a quarta e última marca. Então, que fala a respeito do caminho da cruz. Voltem para Daniel, capítulo 3. Rapidamente falando, Daniel, capítulo 3.
Aí entram em cena aqueles 3 companheiros de Daniel, né, no nome babilônico, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ananias, Misael e Azarias. Capítulo 3, versículo 12 a 18. Diz assim. O contexto, vocês vão entender com a leitura. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltário, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha ardente, de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha que ousadia. Aqui está o quadro para nós. Algo que precisa tocar. Esses jovens não se pertenciam mais. Estavam preocupados com a vida deles? Nem um pouquinho. Eles estavam mortos para aquele sistema babilônico. Eles não se importavam. Eles viviam para o Senhor. Um servo que é consagrado, um servo que ama a palavra de Deus, um servo que tem uma vida de oração, não vive para si mesmo, ele anda no caminho da cruz. Não busca os seus interesses, vive para agradar a Deus, através do caminho da cruz. Por que as chamas não tocaram aqueles jovens? Porque eles estavam queimando de amor pelo Senhor. Eles já estavam incendiados no seu coração. E o Senhor honrou aqueles jovens de tal maneira que Ele mesmo, numa teofania, numa aparição, apareceu lá. Daniel capítulo 3, versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se levantou, espantado, e disse aos seus conselheiros: Não lançamos lá 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto era semelhante a um dos filhos dos deuses. É uma teofania. O Senhor foi lá andar no meio deles, honrou a fé daqueles jovens. Aqui está. Aqueles jovens não viviam mais para si, eles sabiam que era o caminho da cruz. Eles não se importavam com aquele sistema, não se importavam com as ameaças, porque eles eram do Senhor. Eles não amaram a própria vida. Aí vocês vão se lembrar. Isso aqui fala-nos que nós somos mortos para um sistema que nos oprime. Lembra de Paulo? Longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só. Paulo só tinha uma glória, era a cruz. Morte. Pela qual? Pela cruz. O mundo está crucificado para mim. Então veja, uma marca de cruz no mundo. Morto, alguma coisa morta pode atrair o coração de Paulo? Não, está morto. Mais do que isso, e eu para o mundo, na perspectiva do mundo, Paulo tinha uma cruz em Paulo, ele era um morto para o mundo, então não se pertencia mais. Esse é o sentimento de um servo que, de fato, anda no caminho da cruz. A Babilônia não representava absolutamente nada para aqueles jovens. O mundo representa o que para nós? O único desejo daqueles jovens era fazer a vontade do Senhor. Inclusive, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos diante dos teus deuses, nem da estátua de ouro. Esse é o nosso amado Senhor. Por fim, uma última citação, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 mostra-nos
uma verdade extremamente significativa, o grande segredo da vitória, para sermos servos fiéis nesse tempo de restauração do testemunho do Senhor. Apocalipse 12, versículo 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui está, caminho da cruz. Aqui está o grande segredo. Irmão, nós temos uma carreira a cumprir, nós temos um caminho a percorrer, e a única forma de isso ser uma verdade é que você pode escolher os evangelhos, qualquer um deles tem essa. Quer ser discípulo dele? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e vá após ele. Aqui está o segredo do levantar de um servo que vai ser aquele que cooperará para a restauração do testemunho do Senhor no tempo do fim. Essa é a grande bênção. Como restaurar então o testemunho do Senhor, irmãos? Então nós precisamos de uma vida de consagração, amar a palavra, entender o objetivo da oração corporativa e, por fim, de nós termos um andar, um caminho, um trilhar da cruz. Que o Senhor nos socorra, amém, nos ajude. Amém? Amém? Pai Celestial, nós pedimos com os nossos corações aos teus pés, transforma em vida prática a sua palavra em nossas vidas. Nós queremos fazer parte destes que contribuirão com a restauração do testemunho do nosso amado Senhor nesse tempo do fim. Nós queremos ter uma vida de consagração. Nós queremos ser aqueles que amam a tua palavra. Nós queremos orar segundo os teus interesses, amado Senhor. E também trilhar, andar no caminho da cruz. Conceda-nos esta graça, Senhor. No precioso nome do teu Filho, por quem nós oramos. Amém.